Salve, salve, terceirão! Bem-vindo e bem-vinda a esse encontro maravilhoso em que nós vamos conversar um pouquinho sobre a matéria de filosofia na prova de ciências humanas. Mas antes da gente começar, a falar sobre o conteúdo em si, eu gostaria de iniciar agradecendo. Agradecer a você que me permitiu entrar em sua casa, que me permitiu fazer parte dessa história chamada Terceirão. Encerramos um ciclo no ano de 2020, um ciclo um tanto quanto conturbado, não é verdade? Quantas vezes, internet falhando, o áudio não saindo tão bem, pessoas saindo da live porque a internet não dava conta, e outras vezes, o microfone falhava, professor pode repetir, professor, eu não entendi, fala de novo. E sem o afeto do calor humano, também tornou, a nossa manhã um tanto quanto conturbada. Mas chegamos ao final. Conseguimos vencer todas essas dificuldades e chegamos ao final com a nossa cabeça erguida. Chegamos ao final sabendo que o que nós fizemos foi o necessário, foi o mais viável para aquele momento. Tivemos falhas, tivemos superações, tivemos apresentações de habilidades e competências que foram sensacionais. E é isso que permanece. É isso que a gente analisa e é isso que, diante de toda a análise do ano de 2020, é o que permanece em nossa história. E assim, nós chegamos ao final deste ano. Infelizmente, ainda em aulas conectadas, ainda mantendo o distanciamento, mantendo vínculos que ultrapassam toda e qualquer rede de afeto. Ultrapassam em qual sentido? No sentido de não haver a aproximação. E é dessa forma que a gente vai, que a gente chega para esse último encontro, vamos assim dizer, o nosso último encontro virtual, onde eu vou conversar com vocês, apresentando algumas propostas, apresentando alguns apontamentos interessantes para você estudar, para você não diminuir a intensidade da força que você carregou durante esse ano de 2020 para a realização da prova do Enem. Lembre-se, nós, professores, estamos ao seu lado. Lembre-se, você fez uma caminhada linda de superação, de muitas conquistas, de muitas vitórias. E chegando ao término desse ciclo chamado ensino médio, você é convidado a realizar uma prova chamada de Exame Nacional do Ensino Médio, famoso Enem. E é com essa avaliação que o seu futuro, na vida universitária, no ensino superior, vai se desenhando, vai se formatando. E eu quero contribuir para que você formate a sua vida universitária de acordo com aquilo que você planejou no seu projeto de vida. E é com alegria ao coração e ao mesmo tempo com tristeza que eu venho, nessa oportunidade, apresentar a vocês que esse é o nosso último encontro, virtual, apresentando matérias de sociologia, matérias, do ensino regular. E eu acredito, que você vai arrasar na avaliação, vai, apresentar toda a trajetória, toda a caminhada que você fez de estudos com muita tranquilidade. E esse é o primeiro ponto, mantermos tranquilos nesse período de janeiro, nesse período em que teremos aí muitas festividades, muita vontade de estar na praia, estar em qualquer outro espaço com os amigos, mas é importante pensar o seguinte: tenho um objetivo. Esse objetivo merece, esse objetivo pede de mim um determinado, uma determinada, vamos dizer, uma determinada satisfação e até mesmo uma obrigação com aquilo que eu desejo para o meu projeto de vida. Dessa forma,
né, eu quero apresentar a vocês alguns apontamentos que eu vejo serem interessantes para você trabalhar a matéria de sociologia. Beleza, galerinha? Ó, vamos lá que eu fiz as minhas anotações. Peço que você também, ó, faça suas anotações aí e possa se organizar daqui para frente, mantendo-se, né, focado no seu objetivo e, em especial, né, mantendo-se focado no seu projeto de vida. Afinal de contas, essa revisão do projeto de vida, ela acontece a todo instante. Bom, galera, então, para a gente começar para valer mesmo, antes de trazer, né, os conteúdos, eu quero trazer alguns apontamentos que eu vejo interessantes, tá bom? Então, vou chamar de super dicas. Ah, yes! E aí, essas super dicas, ela começa trazendo para você, né, aquilo que nós trabalhamos no decorrer do ano e que eu e tantos outros professores, né, falamos tantas vezes com você. Primeira dica: organize o seu tempo. Galera, quantas vezes nós falamos isso, hein? Quantas vezes eu e tantos outros professores pontuamos a você a importância da organização do tempo. E nesse período final, ele é muito mais importante. Sabe por quê? Porque quando nós trabalhamos o nosso tempo, nós vamos trabalhar também a nossa ansiedade, nós vamos trabalhar, né, todos os estímulos externos que muitas vezes interferem na nossa produção de conhecimento. Nós vamos trabalhar, vamos dizer, né, o tempo que nós realizamos cada avaliação. E aí, daqui a pouquinho eu falo melhor sobre isso. Então veja que você precisa organizar o seu tempo. Mas lembre-se, você está num período em que terá muitos, vamos dizer assim, muitas questões externas que virão, né, para te tirar do foco. Você sabe, praia, os amigos, aquele churrasquinho básico durante a semana, a famosa, né, ideia de que eu estou de férias, aquela ideia, né, aquela máxima que no período de férias eu não faço nada. Nós sabemos de tudo isso. Só que para você e para tantos outros, essa realidade de férias, né, excepcionalmente neste mês de janeiro, vai ser um tanto quanto diferente. Então você precisa ter isso na sua cabeça, que esse janeiro é um janeiro diferente. Então, primeiro ponto, organize o seu horário. Lembra aquele método Pomodoro? De você, né, criar uma tabelinha colocando o tempo? Pense, né, se precisar, a gente disponibiliza, né, vocês têm, né, podem entrar em contato, a gente disponibiliza né, novamente aquela tabelinha. A gente pode pensar em outros formatos e, o mais importante, respeite o seu tempo. Mais importante ainda é você saber que precisa se dedicar. Ok? Então, dentro do seu tempo, respeite também os momentos de confraternização. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que você vai ter encontros familiares, você vai ter, né, determinados dias que, né, você estará com a sua família. Então, foque e fique com a família. Outros dias, né, que você tem disponibilidade, você precisa organizar seus estudos e organizar o seu horário de acordo com essa sua disponibilidade. Então não esqueça, galera, organizar o tempo é tudo. Segundo ponto, esse é assim, para essa reta final ele é fundamental. Faça questões, resolva simulados, ok? Não é hora mais, gente, de você ficar fazendo resumo, não é mais hora de você ficar fazendo mapa mental, não é hora de você ficar grifando livro, não é hora de nada disso. Agora, né, a reta final é o momento de você trabalhar o seu tempo de resolver questões. Para isso, faça simulados anteriores. Tranquilo? Essa dica é muito importante, hein? Resolva questões anteriores. E ó, marque o tempo. Marque o tempo para você, né? E coloque essa marcação de tempo como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, de um desafio. Bom, hoje eu vou resolver 15 questões em 30 minutos. E aí?
Dou conta? Vamos para cima. E a cada dia, gente, você vai aumentando a quantidade de questões e diminuindo o tempo. Assim você trabalha sua leitura, assim você trabalha a sua capacidade de entendimento de cada questão, a resolução de cada questão. Percebe? Por quê? Porque você vai ter, em 2 dias, 2 provas que exigem muito de você a questão do tempo. Então, olha, foco nisso, hein? Depois, outra dica importante: você fazer as resoluções, né, ou melhor, as correções, fazer as correções das atividades a partir das resoluções comentadas. Veja bem, galera, não vá direto ao gabarito. Ah, questão 1, letra A. Não. Veja como que aquela questão ela foi resolvida. Então, o melhor caminho é ler o comentário daquela resolução. Beleza? Esse ponto é um dos importantíssimos para quem ainda falta, né, questões e temas, né, para quem ainda falta estudar alguns determinados temas. Então, fazer as correções, lendo, fazer as correções, verificando as correções comentadas. Beleza? Então, olha, organize o tempo, faça as questões simulado, né? Não é hora mais de resumo, mapa mental, fazer fichamento de texto. Organize seu tempo, esse é o ponto inicial. Depois faça, né, as correções, verificando, né, as resoluções comentadas. Quarto, não esqueça de articular. Aí, galerinha, esse ponto é assim, eu não me canso de falar porque ele faz parte das minhas estratégias de sala de aula, que são exatamente a você articular, né, habilidades e conhecimentos, em especialmente, né, articular áreas do conhecimento. E uma, né, um dos caminhos que você tem, né, uma das maneiras que você tem de fazer essa articulação é justamente fazendo leituras críticas dos temas de atualidades. Imagine que você tem um tema de atualidade, então comece a articular com outras matérias. Veja, vai articulando. Essa articulação ela vai fortalecer o seu repertório referente, né, à escrita para uma boa redação, vai te ajudar a pensar, por exemplo, sobre possíveis temas que podem, né, porventura, cair nas provas de linguagens, nas provas das ciências humanas. Por quê? Porque essas áreas do conhecimento trabalham especificamente uma abordagem mais contextualizada. E uma abordagem contextualizada é justamente você ter noção, né, da aplicabilidade do tema de atualidade, né, de algum tema que articula em nossa vida, com as matérias que você estudou. Então, essa articulação ela é muito importante. Se for possível, né, a partir dos temas que você comentou, que você ouviu dizer, que você viu no jornal, numa revista, na própria internet, nas redes sociais, etc., etc., registre em um caderno específico. E se for possível ainda, né, de acordo com as suas articulações, você ainda pode registrar determinados pensamentos. Tranquilo? E esses pensamentos eles vão justamente te ajudar a fazer memória, né, das matérias que você estudou durante os anos letivos do ensino médio. Tranquilo? Então não esqueça desse ponto que ele é muito importante. Bom, outra dica que eu dou para vocês é você resolver simulados anteriores, né, provas do Enem anterior, em especial, né, de 2009 para cá. Por quê? Porque você vai ter uma certa aproximação do formato da prova. E aí você vai se familiarizar com a linguagem, você vai se familiarizar com o estilo de questão, porque ela é muito diferente como vocês já sabem, que nós já conversamos sobre isso em sala de aula. É muito diferente uma questão de Enem com as questões que você encontra em faculdades particulares. Tranquilo? Então,
Resolva as questões anteriores para você se familiarizar com o estilo da prova que você vai fazer. Depois, gente, cuidado. Esse tópico agora eu vou chamar de cuidado. Cuidado de você querer trocar o dia pela noite, de você trocar o seu sono pelos estudos, tá? A gente vê muitos casos, né, de relatos de pessoas que passaram a noite estudando, etc, etc, etc. Bom, o seu corpo ele precisa descansar. Então a minha sugestão, a minha dica é: não troque o sono por estudos. Beleza? Por quê? Porque você precisa compreender que seu corpo ele deve assimilar aquele conteúdo que você estudou. Então, né, a sua memória ela precisa se fortalecer, ela precisa, né, descansar, porque uma mente cansada não guarda conteúdo. Se guarda é o mínimo daquilo que foi estudado. Então mantenha-se a sua concentração ativa. Depois, foque no que for mais cobrado, tá, galera? Verifique aí, olha, existe um material chamado RX do Enem, raio-x do Enem, que trabalhei com vocês, né, durante o ano letivo, mostrei para vocês no início do ano, né, acredito que vocês vão ah, lembrar. Então, foque no que foi mais cobrado. E outra coisa, não perder tempo com assuntos pouco relevantes, ok? Lembre-se que cada conteúdo, cada tema de aula tem aquilo que é fundamental nele. Então, se, né, o fundamental é a camisa branca com a gola vermelha, por que eu vou me interessar pelos outros estilos ou outras cores? Então, você precisa manter-se focado naquilo que é relevante para o conteúdo. Tranquilidade? E por falar nisso, eu gostaria de trazer para vocês, né, alguns temas que são fundamentais da nossa caminhada dentro da área, né, de ciências humanas, especificamente sociologia. Primeiro, não esqueça, gente, falar de sociologia é a gente falar dessa relação social ou das interações sociais. Então, o primeiro passo é você ter compreensão de, né, de que nós, enquanto sujeitos, hoje, né, considerados sujeitos de direitos, nós temos dois processos que acontecem simultaneamente, que nós chamamos esse processo de processos de socialização. Não esqueça, porque você pode, né, perceber e fazer essa aproximação em várias temáticas, inclusive utilizando na sua redação. Primário e secundário. Não esqueça desses processos. E posteriormente, né, o modo como a gente, né, vai se constituindo enquanto grupos societários, nós vamos formando ou formulando as chamadas instituições sociais, que são grupos que representam uma determinada ideologia. E aí nós temos, né, diferentes instituições, das quais as que se destacam, né, as instituições que se destacam é a escolar, instituição escolar, é a instituição do mundo do trabalho, ok? Instituição religiosa. Hoje nós falamos de uma instituição social que é chamada de redes ou mídias sociais. Por quê? Porque elas também interferem na nossa formação e estrutura social. Então, olha, não esquece disso, tá bom? Depois, né, o tópico que é assim o mais cobrado em sociologia e até mesmo, né, na prova de ciências humanas, é em relação do homem no mundo do trabalho. Veja bem, galera, relação do homem no mundo do trabalho. Obviamente, alguns pensadores, né, vão se destacar. E na sociologia, nós teremos as figuras de Emile Durkheim. Olha, falamos sobre ele em várias temáticas, hein? O próprio Karl Marx e o Max Weber. Weber, Marx e Durkheim são as três referências para essa temática do mundo do trabalho. Ok? Posteriormente, né, quando a gente fala da relação do homem e do trabalho no mundo capitalista, eles também aparecem. Ok?
E aí, né, outras ferramentas, outros movimentos vão surgir. Por exemplo, Fordismo, o Toyotismo, beleza? Então, o Fordismo, o Toyotismo, eles vão constituir novas formulações na relação de trabalho, ok? Bom, e a partir daí, então, a gente passa a reelaborar, né, falando de cultura, e aí, né, nesse universo de cultura é importante pensar a cultura material e imaterial. Depois, falar dos meios de comunicação. Aí é impossível a gente não citar a escola de Frankfurt, beleza? Ideologia, pensar com Marx, ok? E, posteriormente, a própria escola de Frankfurt já vai trazer compreensões e noções importantes sobre essa temática. E é claro, gente, século XVIII é marcado por grandes revoluções, inclusive dos movimentos sociais. Então, não deixe de dar uma revisada nesse conteúdo sobre os movimentos sociais, principalmente os movimentos trabalhadores, ok? Eu acredito que esse direcionamento vai ajudar você a ter aí, né, uma boa preparação nesse janeiro, antes da semana da prova de Ciências Humanas, que é o primeiro dia. Desejo a você sucesso em sua caminhada e o que precisar, né, de qualquer revisão, qualquer outra observação que você achar interessante, eu estarei à disposição para ajudar no que for pertinente. E do mais, Deus abençoe, fique na paz e uma boa prova do Enem. Um feliz 2021. Continue se cuidando, porque o cuidado de si é também um ato de amor. Beijo, 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 beijo. Até mais.